O que você pensa? O que o outro pensa? Qual é a sua opinião? Cláudio Apolinário debate. Olá, muito bom dia, satisfação estarmos aqui para mais um debate, para mais um embate, para mais um esclarecimento. E hoje o assunto ele é tinhoso, ele é um assunto muito importante e um assunto que muitas igrejas estão passando, para não dizer todas, eu acho que daria até para arriscar. Todas as igrejas têm alguém nesta condição. E qual deve ser o nosso posicionamento? O tema de hoje é segundo casamento. A Bíblia permite? O cristão ele pode praticar um segundo casamento, divorcia e casa de novo? Qual é a sua opinião? Eu quero a sua opinião no 93339-7799, 93339-7799. Segundo a Bíblia, é possível se casar novamente, divorcia e casa de novo? Mande para cá a sua opinião, seja ela por escrito, seja ela por áudio, nós queremos a sua participação. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, nós temos novamente, voltando aqui, o pastor Isaac Pereira, que é pastor da Igreja Batista Redenção, advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduado em Estudos Teológicos e mestrando em Estudos Bíblicos Hermenêuticos, com ênfase no Novo Testamento. Pastor Isaac, muito bom dia. Em até 1 minuto e meio, o senhor fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse assunto, como disse o pastor Cláudio, complicado, que atinge a realidade de muita gente. Nós queremos aqui apontar que o recasamento ele não é permitido pelas Escrituras. O casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus, em Gênesis 2. Cabe ressaltar aqui que nós estamos falando de recasamento. O divórcio ele é permitido nas Escrituras, não incentivado, como alguns propõem, mas ele é permitido em exceções de relações sexuais ilícitas, somente nesses casos. Não é porque eu desgostei do meu cônjuge que eu posso divorciar dele. Mas o recasamento, sob qualquer hipótese, ele é proibido nas Escrituras. E nós vamos debater aqui, vamos apontar os textos bíblicos, mostrando que o recasamento jamais pode ser aceito de acordo com as Escrituras, e o crente deve aceitar essas coisas, independente do que diz o seu coração, que é pecaminoso, ou independente dele buscar o que ele pensa ser a felicidade, porque felicidade, segundo a Bíblia, é fazer a vontade de Deus. Tá certo, satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa, e hoje recebendo o pastor Luciano, que é vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, diretor da Casa de Recuperação Chácara Vale da Bênção, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, apresentador do programa de TV Vale da Bênção. Vale da Bênção aqui tá firme e forte, né? É verdade. Formado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, formado em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior, pela Pontifícia Santo Anselmo, e pós-graduado em Biotécnica e Pastoral da Saúde pelo Centro Universitário São Camilo. Também é coach, escritor, palestrante e autor de vários livros, Pensamentos e Reflexões, Ainda Existe uma Saída, 7 Sinais de Jesus no Evangelho de João, Desconstruindo e Construindo, Por Amor à Sua Palavra e As 4 Orações no livro de Jonas. Pastor, satisfação grande recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso debate. Os seus cumprimentos aos nossos ouvintes e também as suas considerações iniciais em até 1 minuto e meio. Muito bem, bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui pela primeira vez participando deste programa. E, bom, falar de um tema que é tanto quanto espinhoso. Falar sobre divórcio. Nós estamos dentro de uma realidade atual
que o divórcio tem sido cada vez mais frequente, infelizmente, e também dentro das igrejas. A igreja não está fora dessa realidade. Ela também tem passado por tudo isso. Biblicamente, nós vamos apresentar alguns textos que podem trazer a ideia do divórcio e também deste novo casamento. Eu vou apresentar alguns textos bíblicos, trazer alguns textos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que vão ajudar a iluminar a nossa ideia. O próprio Jesus Cristo falou acerca deste assunto quando foi questionado pelos fariseus, e também o apóstolo Paulo apresenta uma ideia acerca disso, e nós vamos apresentar esse panorama, né, para que nós possamos dialogar acerca deste assunto. Tá certo. Satisfação então recebê-lo no nosso debate. Você que é nosso ouvinte tem a liberdade de mandar a sua mensagem no 93339-7799, nos dando a sua opinião. Segundo casamento é permitido, segundo a luz da Bíblia? Mande para cá a sua opinião, se sim ou se não, tanto por escrito como também por áudio. Nós temos a cada programa nos adaptado, nos readaptado, e nós propomos aqui um formato aos nossos debatedores antes do início do programa. Nós demos a eles 1 minuto e meio para consideração inicial. Nós vamos agora ouvir os áudios falando também sobre o assunto, áudios relembrando, retirados da internet, de alguma exposição de cada um dos que participam, e depois nós voltamos e vamos dar mais 3 minutos para que eles tenham a liberdade de elucidar um pouco mais o assunto, e posterior a isso, vamos para o segundo bloco, que é o bloco do embate. Nesta segunda intervenção de cada um dos nossos debatedores, eles têm a liberdade, ou seja, não serão interferidos nem por mim e nem pelo outro debatedor, e depois no segundo bloco sim teremos a liberdade da interferência para que possamos ajudar os nossos ouvintes a esclarecer sobre o tema. Então continue mandando para cá sua opinião no 93339-7799. Casamento, segundo a luz da Bíblia, é permitido? Nós queremos a sua opinião. Nós vamos ouvir o áudio do pastor Paulo Júnior. Ele diz que casamento é vitalício, ou seja, não se pode ter um novo casamento. E o áudio do pastor Lamartine Pozella, que ele diz que uma pessoa não perde a salvação porque se divorciou. Então vamos ouvir os 2 áudios e voltamos na sequência. Debate com Cláudio Apolinário. É lícito largar da mulher, separar por qualquer motivo? A resposta de Jesus foi: não. Não é lícito separar. Não pode separar. Não aprovo o divórcio. Malaquias 2,16 diz: eu, o Senhor, repudio o divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? O que uniu Deus, o homem não separa. Não tem instituição humana, juiz de paz, cartório, bispo, pastor que pode desfazer. O casamento é vitalício. Ah, mas e se o meu casamento não foi Deus que uniu? Todo matrimônio é selado por Deus. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. A única exceção que a Bíblia faz: viuvez. Quando que eu posso separar? Em hipótese alguma. De jeito nenhum. Nunca. Ah, mas e se tiver adultério? O senhor não falou. Perdoa. Quando é que eu posso casar de novo então? Quando que o casamento dissolve, desfaz o vínculo? Só com a morte de um dos cônjuges. Esse é o padrão bíblico. E quanta gente vai dar conta diante de Deus por ter permitido o divórcio e segundo casamento e destruído famílias. Tá ruim, aguenta aí. Suporta ele. O casamento é vitalício. Cláudio Apolinário debate. Uma pessoa não perde a salvação porque se divorciou e casou de novo. Agora, isso não quer dizer que o divórcio é uma coisa banal, que você pode se divorciar que está tudo bem. Porque Jesus deixou claro que o propósito de Deus para o casamento é que seja para sempre. No passado, as pessoas tinham problemas no casamento e elas resolviam. Hoje, as pessoas separam por qualquer razão. Por quê? Porque hoje a humanidade vive muito atrás de se sentir bem. Se você quer andar somente para se sentir bem, você está no lugar errado. Porque o cristianismo, ele nos chama para uma vida de renúncia. Existem muitos casos, né? Porque a Bíblia diz que o divórcio
ele só é aceitável quando há o adultério. Mas eu vejo também, quando existe, por exemplo, dentro de um casamento, espancamento, abuso, isso já abre um precedente para que ela possa se separar e ter um outro casamento. Agora, o que acontece é que muitas pessoas já cometeram erro. Antes de se converter, ela teve uma vida com outra coisa. Então, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas elas já passaram e tudo se fez novo. Zerou tudo, pode começar uma nova vida e tal. Agora, e os cristãos que já eram convertidos e que se divorciaram? Ainda que essa não seja a vontade de Deus, Deus é um Deus de graça. Porque todos nós cometemos pecados que nós sabemos que não devemos cometer. A Bíblia fala de tantas áreas. Se não for a graça de Jesus, não sobra ninguém, meu irmão. Quando alguém vem me procurar para acabar com o casamento, eu vou lutar ao máximo para que isso não aconteça. Por quê? Porque o divórcio não é que Deus vai punir, é que simplesmente as consequências de um divórcio existem. Então, lute para que o seu casamento seja restaurado. Deus pode fazer isso. Agora, já se separou, já casou de novo, fica debaixo da graça de Deus, não vai perder a salvação. Você pode servir a Deus porque Deus te ama. Deus não nos olha nos julgando por isso, irmãos. Ninguém jamais poderia ser aceito a Deus se não fosse pelo sangue de Jesus na nossa vida. Debate com Cláudio Apolinário. Bom, então vamos lá. Temos aí o tema de hoje, que é segundo casamento. A Bíblia permite a margem para que haja o segundo casamento? Tivemos aí duas opiniões absolutamente antagônicas. O pastor Paulo Júnior foi bastante radical, dizendo até assim, ó, tá ruim, aguenta aí. E não há a opção para um segundo casamento, a não ser no caso de viuvez. Ele cita aqui a viuvez como sendo a única opção para que haja o segundo casamento. Mencionou que Jesus repudia, mencionou que não é lícito, e temos a opinião do pastor Lamartine Pozella, que ele já dá uma opinião aí como margem, colocando inclusive espancamento, abuso como margem para um segundo casamento, e menciona que Deus é um Deus de graça. Eu começo então essa segunda etapa pedindo ao pastor Luciano que dê a sua opinião, explanando um pouco melhor, levando em consideração, inclusive, esses áudios que nós acabamos de ouvir. Então, até 3 minutos, por gentileza, pastor. Maravilha. Bom, na minha opinião, o divórcio, segundo o texto, Jesus foi interrogado acerca do divórcio. Na verdade é o seguinte, a ideia ela começa justamente no texto de Malaquias, que é um texto pós-exílio. Esse texto de Malaquias, a realidade daquela época, o contexto daquela época, era um contexto que mostrava que os homens, eles deixavam a sua mulher, e justamente o fato de existir a carta de divórcio é para proteger a mulher. Então, na época de Malaquias, quando eu estive em Israel, eu pude conhecer algumas escavações que encontraram justamente alguns escritos que mostravam que naquela época de Malaquias, o divórcio acontecia por qualquer motivo. Jesus foi questionado acerca disso. Mas e o divórcio? Como que funciona? E diz a Bíblia que Jesus fala, não foi assim no princípio. Gênesis, lá no princípio, Gênesis 2 vai dizer o quê? Que Deus cria um homem, cria a mulher e pronto. Uniu e são uma só carne. Mas, por causa da dureza do coração, foi permitida esta carta de divórcio. Jesus fala isso, e quando ele coloca essa carta de divórcio, ele fala acerca do pecado da porneia. Ele vai dizer acerca daquele pecado do sexo ilícito. Ele vai dizer que neste caso é permitido. Esse é o primeiro texto. Nós temos um texto de Paulo. Paulo também lá na frente, falando à igreja de Corinto, ele vai dizer o que lá no capítulo 7? Acerca do abandono, que também já é uma segunda forma de se conceber esse segundo casamento. O abandono. Então o homem vai abandonar a mulher, e como que fica essa mulher? Naquela realidade, as mulheres, quando elas ficavam abandonadas, muitas iam se prostituir, ou acabavam tendo que mendigar. Então Paulo trouxe também uma resposta clara, dizendo não, nesse caso pode sim ter um segundo casamento. Então são essas duas hipóteses segundo o Novo Testamento, né? O adultério, no caso do adultério, no caso da porneia,
e no segundo momento, quando Paulo fala lá aos Coríntios. Então, dentro dos textos do Novo Testamento, nós temos esses dois apontamentos que mostram que é possível sim o divórcio e é possível sim um novo casamento. Uma outra situação contemporânea é a questão da violência, a violência doméstica. Eu sou um pastor local e eu lido com pessoas, eu preciso lidar com responsabilidade. E no caso dessa pessoa que sofre a violência doméstica, como que funciona? Eu, como um pastor local, o que eu devo aconselhar esta pessoa? Não, permaneça. Eu não acho coerente um tipo de aconselhamento assim. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos um atendimento que é exclusivo, personalizado para aquela pessoa, para a realidade daquela pessoa, para que a gente possa ajudar ela a ter uma vida melhor. O propósito de Deus é esse. Maravilha. Pastor Isaac, até 3 minutos para sua explanação sobre o assunto. Nós precisamos fazer aqui duas explicações. O que o pastor mencionou, os textos de Mateus 19, 9 e 1 Coríntios 7, são exceções para o divórcio. Ponto final. Ponto final. O divórcio na Bíblia não é permissão para um novo casamento. Não é permissão para um novo casamento. A porneia que o pastor mencionou, as relações sexuais ilícitas, visavam, essa sendo a cláusula de exceção para o divórcio apenas e não o recasamento, visava a proteção da pessoa, que não tinha meios como se proteger como nós temos hoje, proteger a sua saúde sexual, enfim. Então, por causa disso, existe essa cláusula de exceção. É interessante notar que o pessoal que defende aí a questão do novo casamento usa o texto de 1 Coríntios 7, onde ele diz acerca da pessoa do casamento entre o crente e o incrédulo. E se o incrédulo consente em abandonar ou deixar de conviver com o crente, aí o texto diz que o crente não fica sujeito à servidão. Isso está em 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Aqui, as pessoas erroneamente distorcem esse termo, porque em nenhum momento nas Escrituras, em nenhum momento, a palavra de Deus traz ou associa o casamento a servidão, algo ruim, algo negativo. A servidão aqui é facilmente explicada como a convivência com o incrédulo. Ele está tratando de uma situação que é o crente vivendo com o incrédulo. Se o incrédulo quer divorciar, quer apartar-se, o crente não fica sujeito a conviver com o incrédulo e ponto final. Não está dizendo aqui, ele não fica sujeito à servidão do casamento. O casamento não é algo ruim, não é algo negativo. Não, jamais. Ele não fica sujeito à convivência com o incrédulo. É isso, e ponto final. Não dá ali uma carta de, agora você pode se recasar. Interessante que o pastor Lamartine mencionou um texto completamente... eis que tudo se fez novo. Então as pessoas se convertem, têm casamentos legítimos, porque a palavra de Deus, ela reconhece a legitimidade, a validade de casamentos de incrédulos, inclusive nesse texto, mostrando que um crente casado com um incrédulo, se o incrédulo quiser permanecer junto, o casamento é válido, o crente deve permanecer junto. Então, não existe isso de as coisas se fizeram novas, então pode casar com... É uma bagunça. Eu sei que existe uma realidade, e o pastor Luciano muito bem colocou na nossa experiência aqui, que nós devemos lidar com casos excepcionais, porque a regra bíblica segundo Romanos 7, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. E ponto final. Mesmo que os dois não convivam juntos. Tá certo. Eu quero saber a sua opinião, então, no 933397799. 933397799. Nós já temos aqui algumas opiniões. Pastor Urandir Ramos, paz a todos. Explique-nos sobre união instável, se é lícito... União estável, né? Ele colocou aqui instável, se é bíblico ou não. E se um pastor divorciado
teria base bíblica para o exercício. Ele colocou exército pastoral. Bom, tem que ser um exército mesmo, né? Mas o exercício pastoral em caso de um segundo casamento. Então veja como o tema ele é importante, né? Porque ele já coloca aqui um ponto de, peraí, então e o pastor? Ele divorciou, ele está apto a exercer a sua história, o exercício pastoral, se ele tiver um segundo casamento? Temos aqui também o Henrique Cruz. Tem uma pergunta ao cristão: homem ou mulher pode seguir a vida sem o desejo de se casar? Ou seja, o celibato? Então tá aí uma pergunta do nosso ouvinte. A Viviana, bom dia, paz do Senhor. Esse tema é muito complicado. Em nossa igreja foram realizados 2 segundos casamentos. Posso dizer que foi um problema que a igreja adquiriu. Pareceu mesmo uma maldição. Hoje só realizamos o primeiro casamento ou de viúvos. Josinaldo, a paz de Cristo a todos, isso virou uma lambança. Conheço o caso em que o rapaz se casou no civil 3 vezes e já está novamente separado, e até o início do 3º ele ainda era regente da banda da igreja. Então tá aí, um tema que a igreja está vivendo e convivendo com ele, e por isso a importância de nós tratarmos do assunto. Nós vamos então a um rápido comercial e voltamos para o período de embates entre os nossos debatedores. Depois do intervalo tem mais Debate com Cláudio Apolinário. O Papo Tudo de Bom temporada 2019 está especial. Sexta, 11 da manhã, aqui na Musical. Cláudio Apolinário. Olha, lembrando você que sexta-feira agora teremos a reapresentação do Papo Tudo de Bom sobre design inteligente com o Dr. Marcos Eberlin. Foi o primeiro Papo Tudo de Bom que nós fizemos nessa temporada agora, né? E sexta-feira, às 11 horas da manhã, vale a pena você ouvir, vale a pena você participar, vale a pena você divulgar para as pessoas da sua igreja sobre este Papo Tudo de Bom. Cláudio, o que é o design inteligente? É uma roupa bonita? É uma casa bonita? Não, na realidade aí é um contraponto quando falamos sobre criacionismo, quando falamos sobre o evolucionismo, e vem o design inteligente dizendo que algumas coisas evoluíram, mas que existe um design inteligente, existe alguém por trás, e são cientistas, pessoas com profundo conhecimento, demonstrando que por trás de tudo há Deus. Então vale a pena você participar e ouvir aí o Papo Tudo de Bom, que nesta sexta-feira agora, às 11 horas da manhã, será reprisado aqui no Papo Tudo de Bom, ok? Vamos! Agora tem debate. Então vamos lá, agora tem embate, né? O momento em que os nossos debatedores terão a liberdade de interferir na fala um dos outros, obviamente que sempre de forma respeitosa, né? Estamos falando aqui com 2 homens de Deus, mas eu também terei a liberdade de interferir para que nós possamos ajudar os nossos ouvintes, trazendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes, para que possa esclarecer na sua mente sobre este tema de hoje, segundo casamento, que o divórcio, pelo que deu a entender, os 2 debatedores aqui, ninguém critica, é possível o divórcio. Agora, o segundo casamento é que a coisa já complica mais, e pelo que eu entendi, é apenas com relação à adultério, ou melhor, à viuvez. Se houver a viuvez, é possível um segundo casamento. Já no posicionamento do pastor Luciano, há algumas outras possibilidades para que haja o segundo casamento. Então eu começo aqui com o pastor Isaac, lhe trazendo aqui uma pergunta do nosso ouvinte, Valquíria. Eita, tema bom. Ela já começa assim, eita, tema bom. Quero fazer uma pergunta. A Bíblia nos dá liberdade para o segundo casamento em caso de adultério? Não. É o que eu disse. A Bíblia dá, entre aspas, essa liberdade para o divórcio. Você pode se separar do seu marido em caso de adultério e ponto final. Não existe na palavra de Deus nenhum local que, a pessoa, aconteceu o que for, aconteceu o adultério, aconteceu a relação sexual ilícita, pode se casar de novo. Não, só em viuvez. Ok, então aí vem a pergunta minha agora. Então a pessoa, ela estava lá, regrada no casamento, amando o seu marido ou a sua esposa, e de repente a outra parte, ou seja, não houve ingerência nenhuma dela, a outra parte foi lá e adulterou, portanto ela está liberada para divorciar. Sim. Ok? Sim, então sim. ela pode divorciar. Sim. Houve o adultério, relação sexualista, ela pode divorciar. Pode. Ok.
ela divorcia e está sentenciada a viver a vida dela sozinha. Bom, as pessoas utilizam esses termos pejorativos, ou termos graves, está sentenciada a viver infeliz pelo resto da sua vida. Mas é o que eu coloquei aqui no início. O casamento é uma instituição criada e idealizada por Deus. A pessoa que entra nesse casamento tem que saber da seriedade que envolve esse ato. Então, não adianta o ser humano, com toda a dureza do seu coração, como o pastor mencionou lá, as palavras de Jesus em Mateus 19, que o divórcio foi dado por causa da dureza do vosso coração. Moisés previu ali dar carta de divórcio. Então as pessoas, está sentenciada. Ser feliz ou estar satisfeito é fazer a vontade de Deus e obedecê-lo, independente da nossa experiência ou do nosso coração. Ok, mas a vontade de Deus não é que o casamento seja abençoado? Sim, claro. Então essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que haja um só casamento. Exatamente. Só que aí essa pessoa... Ela continua, apesar dela estar divorciada no papel, divorciada legalmente, ela continua, segundo Romanos 7, unida ao seu marido enquanto ele viver. Não, ok, mas o ponto aí, a sua colocação, ela acabou invertendo o ônus da prova de forma incorreta no meu ponto de vista, me perdoe fazer a colocação. A colocação do sentenciada não é de nenhum peso, é o contrário. O peso de ela ter que ficar sozinha, uma vez que ela entendeu que a família é bênção divina, ela entendeu que o casamento é instituição divina, Deus instituiu, e ela fez tudo certinho. Ela falou, não, poxa, eu quero continuar com a pessoa, eu quero continuar casada, só que a pessoa foi lá, adulterou e foi embora. Ela fala, caramba, agora eu tô lascada, eu fico sozinha. Eu queria fazer uma colocação, me permita. No caso do texto de Mateus, quando Jesus fala acerca disso, ele falava para uma realidade de mulheres que, quando elas eram deixadas, elas ficavam totalmente à mercê. Elas ficavam justamente sentenciadas a viver mendigando, a viver numa condição deprimente. Porque elas não tinham como sobreviver. Que é até uma realidade diferente de hoje, que a mulher hoje ela tem a sua independência. Mas quando Cristo trabalha esse tema, quando ele foi questionado para trabalhar acerca desse tema, ele falava justamente de mulheres que não tinham como trabalhar, porque aquela sociedade não permitia. Então, quando ele fala que era permitido, o divórcio era justamente para isso, para essa mulher ser acolhida. Para que alguém fosse lá e casasse com ela e ela não ficasse sozinha. Não, jamais. Isso não está no texto bíblico e assim, nós não podemos imputar a experiência de ninguém. Mas comigo deu certo o meu 5º casamento. A experiência de ninguém pode ditar o que diz a palavra de Deus. Senão eu leio e faço pastor, o que eu quiser com a palavra. Mas não foi isso. Então, se a experiência daquela época era de tal forma e hoje a nossa é diferente, então vamos moldar o texto bíblico à nossa experiência. Pastor, é porque ele cita a carta de divórcio. E a carta de divórcio, ela surge com Moisés lá atrás, justamente porque ele já estava vendo as mulheres desamparadas. Na época de Malaquias, quando ele fala justamente isso, as mulheres também estavam desamparadas. Período pós-exílio. Elas estavam totalmente perdidas. O homem deixava a mulher por qualquer motivo. Então, a carta era justamente para isso. Você tem essa carta, agora você pode casar. Se alguém casar com você, não vai estar em adultério. Então, pode casar. Existe um ministério, algo que nós podemos aí talvez inferir. Existe um ministério bíblico chamado diaconato, que previsto lá nas cartas de Paulo, se não me engano, em 1 Timóteo e Tito, que fala de pessoas, de viúvas que ficavam desamparadas, justamente talvez trazendo essa realidade do desamparo da pessoa que foi rejeitada ou está divorciada. Essas pessoas deveriam ser sustentadas pela igreja, sustentadas materialmente pela igreja. E aquelas viúvas novas, para não ficar de maledicência, elas deveriam se casar. E tendo filhos, os filhos deveriam auxiliar no seu sustento. Então, talvez trazendo essa realidade mais próxima do texto bíblico, a igreja poderia, e o pastor sabe porque trabalha com assistência social, a igreja poderia fazer esse papel de assistência a alguém que foi
Mas aí eu queria um pouco mais longe, até me permitam ser um pouco menos poético. Porque a gente falar da questão da assistência social, tudo isso é bonito, se a igreja puder ajudar, que ajude. Mas pastores que estão aqui comigo, acredito que todos nós aqui temos, no caso dos homens, a testosterona, todos têm o libido. Poxa, uma mulher aí dos seus 24, 25 anos, o marido foi lá e adulterou e foi embora, e deixou ela, abandonou, foi viver da prostituição. Ela, daqui pra frente, ela vai viver a vida dela sem ter a possibilidade de resolver até os seus problemas hormonais. Como é que ela faz? Ela vai viver da masturbação? Mas, pastor, o Paulo fala isso, e quando ele coloca essa questão lá em Coríntios, ele fala justamente isso. A pessoa... E preste atenção, hein? Eu não estou falando aqui, a minha pergunta não é com relação à pessoa que os dois adulteraram, viveram uma vida promíscua e agora querem continuar vivendo. Não, eu estou falando daquela mulher ou daquele marido que não teve ingerência nenhuma no ato praticado pelo cônjuge. O cônjuge é que fez a caca, o cônjuge é que fez a bagunça, o cônjuge é que foi embora, desistiu do relacionamento. Essa pessoa, e quando eu até usei o termo no início de sentenciada, essa pessoa está sentenciada agora a viver sozinha. Mas é aí que está o casamento instituído por Deus. O pastor mencionou aqui as necessidades fisiológicas. Nós não somos animais. Que são legítimas, né? São legítimas, são reais, devem ser satisfeitas dentro do casamento unicamente. Mas, não existindo a realidade do casamento, a pessoa deve se controlar, deve buscar... porque mas é naquele ditado, pimenta no olho do outro é refresco? Não, pastor, a palavra de Deus ela é grave nesse assunto, mostrando, e o que o pastor mencionou, a realidade lá de Malaquias, em que a pessoa se divorciava por qualquer motivo, é justamente a nossa realidade hoje em dia. As pessoas se divorciam por qualquer motivo, sendo que sequer utilizam aí a cláusula de exceção e recasam várias vezes. Mas a pessoa não teve culpa nenhuma. Em várias outras situações na Bíblia, nós não temos culpa, vamos pôr entre aspas aqui, nós não temos culpa e Jesus manda nós darmos a outra face, por exemplo. Se nós fomos esbofeteados, o que nós fazemos? Eu não tive culpa. Não, nós damos a outra face. Se numa situação em que eu não tive culpa, o que eu faço? Eu oro pelos meus inimigos. Eu amo os meus inimigos. Então são situações que nós não temos culpa. Ela vai ter que fazer o quê? Se o marido se tornou um inimigo, por assim dizer, ela vai ter que amar o seu marido e viver sozinha. Esse acho que é o grande problema, né? Porque nós estamos dizendo para essa pessoa que ela, a partir dali, ela está fadada a andar sozinha. Sim, eu penso, quando eu leio o texto de Coríntios, lá no capítulo 7, verso 15, que fala acerca do debaixo da servidão, eu interpreto essa servidão justamente no fato da pessoa viver solitária, a pessoa viver sozinha. Então quer dizer que se a esposa vai embora, ou se o marido vai embora, a pessoa tem que ficar sozinha. Isso para mim é estar debaixo de servidão. E Paulo vai dizer justamente o contrário. Que você está desimpedido. E interessante notar que Paulo, questão de morar sozinho, viver sozinho, Paulo faz uma recomendação a todos os seus leitores, que eles sejam como ele. Solteiros, vivam sozinhos. E que isso não tem problema nenhum. Mas ele diz, se possível for, né? Se possível for. Se possível for. Não que isso é uma recomendação, que é obrigado. Se possível for, é porque a pessoa tem a possibilidade, o solteiro tem a possibilidade de se casar. Porque sim, Paulo era solteiro. Mas repito, Paulo ele não diz assim, permaneçam. Olha, se possível for, se você puder, e ele faz, se mantenha, tenha aí o celibato. E essa recomendação de Paulo não era visando problemas conjugais. Era uma recomendação que ele dava justamente porque ele, pelo fato... questões ministeriais. Exatamente, pelo fato dele ser aí solteiro, você achou. Ele poderia fazer a obra com mais liberdade. Você mas não achou por causa de... um motivo aí pra pessoa, um motivo bonito, não, tudo bem, pastor, mas se essa mulher ou se esse marido fala, não, eu tenho um ministério, igual o de Paulo, Deus me escolheu para ser um apóstolo. Se dedique à igreja, agora, se dedique ao serviço dos irmãos. Mas nem todo mundo tem esse ministério, né? A pessoa, ela fala, poxa, peraí, mas eu preciso, eu quero ter alguém do meu lado. Não é saudável, não é saudável. Porque a pessoa, ela necessita satisfazer as suas necessidades. Olha, aqui, a irmã Valquíria, eu comecei a ler e parei no meio para passar para vocês, né? Mas ela continua. Ela diz assim, mas e
quando há agressão física, verbal e até tentativa de homicídio, qual o procedimento? Deve ficar no casamento esperando um milagre? Porque é o que muitos pastores andam aconselhando. E se tiver o divórcio, a pessoa neste caso poderá se casar de novo ou está condenada a viver só? Então veja, olha o exemplo que ela está dando aqui. O camarada vai lá, ameaça a mulher, ele bate na mulher. Exemplo real. Exemplo real, isso aqui acontece. Pega lá uma faca, fala, vou te matar. Ela fala assim, não, peraí, eu não posso ficar. Eu acredito que os pastores vão dizer, lutem pelo casamento, mas chegar uma hora que ela tiver que divorciar, porque está indo contra a sua própria vida, acredito que nenhum pastor vai dizer, não, morra ao lado dele. Eu acredito que os pastores têm que ter, no mínimo, se isso acontecer, chame a polícia. Chame a polícia, faça um boletim de ocorrência, porque aí... não é caso espiritual, é caso criminal. Exatamente, é caso criminal. Agora, beleza, chamou a polícia, fez o BO, levou o cara, a justiça determinou que ele fique afastado e não chegue mais próximo do que 5 quilômetros, e ela fala, caramba, e agora? Vou sozinha? ficar solteira. E aí, pastor Isaac? Solteira não, né? Vai ficar divorciada. Divorciada, vai ficar sem ninguém, vai ficar sozinha. Assim, existe a separação de corpos, né? Existe até a separação temporária de corpos. Sim, mas aí ela é obrigada a ficar sozinha agora. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Os irmãos podem, ou até os ouvintes podem pensar, então na igreja desse pastor não tem nenhum problema desse. Meus irmãos, nós lidamos lá com casos que é de deixar o cabelo em pé, até o cabelo do pastor Luciano aqui. Ainda bem que os ouvintes não estão vendo, né? Mas em casos assim de violência, existe ali a separação temporária, nós fazemos de tudo para auxiliar esse casal a se recompor. Obviamente, o que o pastor Cláudio mencionou aqui, tente viver, não é se submeter a um marido que lhe agride, não é isso, jamais. Nós vamos tomar as medidas legais, as medidas policiais necessárias. Mas, como o pastor Cláudio previu aqui, foi para as últimas consequências, se divorciaram. E divorciados ficarão até que um dos cônjuges morra. Pastor, eu gostaria de fazer uma colocação. A minha formação ela é católica. Eu estudei tanto filosofia como a teologia na faculdade católica. Eu estudei com padres, né, o tempo inteiro. E acerca do casamento, como eles enxergam o casamento no fato de ser um sacramento para eles, esta ideologia que é católica, lá na sua origem, nesse fato de o casamento é uma vez só e não pode ser dissolvido, eu vejo como é difícil para eles lidarem com essa realidade. Isso no âmbito pastoral, no âmbito real da igreja local deles ali. Porque isso lá no Vaticano é muito simples. Ser instituído que isso aqui é um sacramento, não pode ser dissolvido, e uma vez que separou, não pode casar de novo. Mas na realidade, até no catolicismo, é muito complicado. É muito complicado. Eu, como pastor local, eu tenho muito cuidado de lidar com situações, no caso da ouvinte, ela colocou agressão física. Eu tenho um cuidado muito grande para lidar com situações como essa. Porque eu não posso colocar um pensamento na pessoa, olha, você pode até divorciar, mas você vai ter que ficar sozinha. E se é uma mulher que, no caso, ela depende do marido? E se é uma mulher que, vamos colocar um exemplo, que ela depende para sua sobrevivência, ela e seus filhos. Pode me contratar que eu sou advogado também e a gente pede pensão. Então, mas num caso como esse, a gente pode colocar. E como que fica? Até no caso da pensão, né? A gente sabe que hoje em dia, para uma mulher sustentar um filho com uma pensão não é tão simples. Agora imagine ela também precisar daquela pensão. Estou dando somente um exemplo. Mas né? eu vou um pouco mais longe aí, repito, não sei se vocês estão sendo poéticos demais, filosóficos, e eu estou indo mais na prática. As pessoas precisam, muitas pessoas, eu vou falar de mim, eu não viveria sozinho de jeito nenhum. Eu falo para minha esposa, eu falei, eu não aguento viver sozinho não, porque eu sou dependente, eu gosto de depender da minha esposa, de estar junto, eu sou dependente, eu gosto de estar junto. Meu amigo, se eu perder a minha esposa, vamos dizer, amanhã morreu. Ela já brincou comigo, falou assim, e aí, se eu morrer, você casa de novo? Mas não tenha dúvida. Mas não tenha dúvida. A Bíblia apoia o seu novo casamento. Exatamente. Então pelo menos nesse caso aqui, o pastor Isaac faria meu casamento. Pelo menos nesse caso. Tranquilamente. Tranquilamente. Seria um prazer, mas tem pessoas que elas perdem o seu cônjuge e elas até conseguem ficar sozinhas. Eu diria até que é uma minoria. Mas existe. Mas na maioria, poxa, a gente quer ter alguém do lado. E essa pessoa, então, que ela foi traída, ou ela foi agredida, ou o marido envolveu-se com drogas. O camarada tá trazendo droga pra dentro de casa. Tá colocando agora a família em risco. Ela fala, poxa, não dá mais, porque daqui a pouco os meus filhos vão estar com problema.
Essa mulher, então, ela manda o marido embora, porque é risco à saúde da família, e ela é sentenciada a ficar sozinha o resto da vida. É isso? É isso. Não, ao meu ver, não. Mas assim, não. a gente não Olha, pode trazer... eu quero saber o nosso ouvinte. Eu quero saber o nosso ouvinte, porque aqui o negócio tá difícil hoje. Mas vamos lá. 93339-7799. Nós queremos a sua opinião. Tá lotado de opinião aqui. Não sei nem se vai dar pra gente ver hoje, mas você vê como um tema é importante. Acredito que seja já ser um dos programas de recorde de participação. Márcia está dizendo o seguinte: este é um tema bem complexo, porque no nosso meio isso tem se tornado uma prática comum, tanto fiéis como liderança. Ainda dizem que é incompatibilidade, acabou o amor. Conheço um irmão que ele está indo para o seu 3º casamento. Paz, bom dia, meu nome é Pastor Aguinaldo. A Bíblia autoriza o divórcio, mas não autoriza um outro casamento até que o cônjuge seja viúvo. Bagunçaram o evangelho. Esses pastores que casam e descasam a todo momento. Caramba, pastor, acabei de achar a solução aqui, pastor. Acabei de achar a solução. Vai divorciar, não divorcia, mata. Mata! Porque é fácil, Deus não perdoa o assassino. Se Deus perdoa o assassino, resolvido o problema. Se agora eu casar de novo, fala, não, mas você casou de novo? Não, eu sou viúvo. Opa! Eu sou viúvo. Não, é você que matou. Não, mas isso Deus já me perdoou. Agora eu sou viúvo, portanto eu posso casar, pastor Isaac. Não fica dando Deus ideia, nos pastor. livre de brincar com o perdão e a justiça de Deus Não dessa fica dando forma. ideia. Sim, mas o ponto Nos chave. livre. Ok, eu até entendo, mas repito, o debate ele foi feito não para ser filosófico, poético, mas é a prática. Bom, As pessoas que estão lá estão passando por problemas e elas precisam de uma resposta. Trazendo a prática. Veja, olha, o pastor Aguinaldo ele coloca aqui, a ouvinte aqui também, a Márcia, e ela coloca um problema real. Infelizmente banalizou. Agora, em nome da banalização, será que cabe a radicalização do outro lado? Sim. Bom, a palavra de Deus é grave nesse sentido. Você pode usar o termo radical, xiita, pode usar o termo que for, tá escrito lá. Romanos 7, 1 Coríntios 7, Mateus 5, Mateus 19, Gênesis 2. São textos que mostram que a indissolubilidade do casamento, mesmo com o divórcio. Divórcio é justamente para prever essas situações que o pastor está mencionando aqui. Drogas, violência, abuso, tudo isso. Tudo isso nós podemos aconselhar e vamos aconselhar, se separe do seu marido, o seu marido vai te matar. Mas não existe na palavra de Deus, vai lá buscar outra pessoa. Não existe isso. Bom, vamos aos ouvintes aqui. A paz do Senhor, debatedores. Aqui é o pastor Joaldo. Poxa, tem bastante pastores participando aqui hoje, viu? Fico feliz aí com a participação de vocês. Estou ligadinho no programa, aprendo muito com vocês. Sim, pode quando é por morte ou traição. Então ele acrescentou aqui a traição. Fernando Duarte, bom dia, paz do Senhor Jesus. Uma pergunta ao pastor, primeiro ao pastor Isaac. Ele falou que biblicamente só é permitido o divórcio em caso de traição, certo? E uma dúvida, se a mulher ela tem sido agredida pelo marido todos os dias, um exemplo, ela tem o direito de pedir o divórcio ou não? Eu acredito que isso o pastor Isaac já havia respondido, né? Assim, o divórcio não é apenas no caso de traição, é também no caso de agressão. Nós temos dois valores aí, nós temos um conflito de valores. Ou a mulher fica sendo machucada, sendo violentada, ou ela se separa do seu marido. Óbvio que a vida dela é muito mais preciosa do que a situação ali do casamento que ela está vivendo. Tá certo. A paz do Senhor, sou o presbítero Eduardo, na minha opinião, somente viúvo ou que foi traído pode contrair um novo casamento. Então, veja que os ouvintes já estão acrescentando aqui o caso da traição como uma possibilidade. A Kira acha que o segundo casamento é permitido em caso de morte do cônjuge. Talvez traição seja um tema, mas é meio polêmico, né, pastores? Vou aprender, que eu não sei muita coisa sobre isso. Não fica buscando muito sobre traição, não, irmão. Não precisa estudar. Especializa nisso, não precisa especializar nesse tema, sabendo, não, né? O Rômulo, a paz do Senhor, se um casamento conturbado, o marido mata a esposa, ele cumpre o tempo de cadeia e recebe liberdade. Então ele vai para a igreja, aceita Jesus e realmente vive para Cristo. Infelizmente ele matou a esposa.
ela está morta. E como ela está morta, ele pode casar novamente. Ó, olha só. Preste atenção. O que eu falei agora há pouco já estava aqui, tá? Já estava impresso, os pastores são prova, já estava impresso, não tinha visto. Mas está aqui, ó. O camarada acabou de dizer a mesma coisa. Exatamente. Ele não falou de uma coisa deliberada, mas na época ele não era cristão e ele foi lá e praticou o crime. Ele vem agora para a igreja, se converteu. Ele pode casar de novo, pastores? Então, é complicadíssimo, né? É complicadíssimo, porque foi justamente a fala do pastor, né? Não, ele é viúvo. Pronto, ponto final. Então pode, então... Não é os pecados de outrora que legitimam ou não o que a pessoa faz ou vai fazer no futuro. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar Senão aqui, o arrependimento ele é inútil. Senão a gente... vai ter que carregar a culpa e viver com isso. Então a obra de Jesus não é suficiente. Se Jesus nos salvou de todos os nossos pecados, inclusive o assassinato de uma esposa, que é grave, absurdo, mas Jesus salvou, ele carregou sobre si. Nós não precisamos carregar essa culpa. Ele tem um estado de viúvo. Se ele é viúvo, ele pode casar. Olha, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um fazer a sua consideração final. Deixa eu ler só mais 2 opiniões aqui dos ouvintes. A paz do Senhor, meu nome é Érica Freitas. Eu acho que em caso de adultério ou a pessoa ter ido embora, a pessoa, caso queira, ela pode se casar novamente. A paz do Senhor, meu nome é Lúcia. O que dizer sobre os pastores que também têm feito essa prática de divorciar-se da esposa e unir-se a outra esposa, membro da mesma igreja? Não acaba dando mau exemplo aos demais membros? Desde quando me converti, sempre ouvi que o divórcio era o caso extremo, que deveria tentar resgatar o casamento e não apenas trocar de esposa, porque isso parece as mesmas práticas do mundo. Então vamos lá, pastor Isaac, 1 minuto e 30 para as suas considerações finais. Eu quero só fazer um apontamento com relação ao que ela disse acerca de líderes. A Bíblia em João 4... Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala para ela que ele reconhece que ela tinha 5 maridos, que ela já teve 5 maridos. Ou seja, o casamento dela foi irregular à luz da Bíblia, os casamentos dela irregulares à luz da Bíblia, mas não legitimados, mas estavam valendo, por assim dizer. Então ela teve 5 maridos e a pessoa que ela estava vivendo não era o seu marido. E aí nós vamos para 1 Timóteo 3 e Tito 1 e vemos que o líder, o presbítero, ele deve ser homem, o marido de uma só mulher. Então se o líder é recasado, se o líder casou 3, 4 vezes, ele perde a qualificação para ser líder. É isso que eu quero apontar com relação à indagação da irmã aí. Os líderes vêm fazendo isso com frequência. O líder, de acordo com 1 Timóteo 3 e Tito 1, deve ser marido de uma só mulher. Com relação ao nosso tema aqui, foi muito agradável falar com os irmãos aqui, mas eu deixo uma palavra para você que está ouvindo, para que você nutra o seu casamento de maneira bíblica, santa. Eu não sei qual é a situação em que você está vivendo, mas lute pelo seu casamento, sabendo que Deus se agrada de um casamento só, e esse foi o seu objetivo quando ele instituiu ele, Deus, o Deus Santo, o Deus que não prevê, o Deus que não se dobra à nossa experiência, mas que nós devemos nos dobrar aos seus mandamentos. Ele, quando criou o casamento, disse: os dois se tornarão uma só carne, deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. E o homem e a esposa estão ligados um ao outro enquanto viverem. Então, nutra e lute pelo seu casamento para que você seja assim feliz, fazendo a vontade de Deus. Tá certo, pastor. Satisfação então receber conosco mais uma vez para mais um debate. Endereço, site... Sim, se você quiser inclusive saber sobre esse assunto, nós temos aí um artigo lá no nosso site, igrejaredenção.org.br. O artigo é Recasamento e a Bíblia. Tem bastante texto bíblico, bastante explicação lá. Então visite o nosso site igrejaredenção.org.br. Tá certo. Pastor Luciano, escala até 2 minutos para suas considerações finais. Maravilha, eu quero primeiramente agradecer esta oportunidade de poder falar com tantas pessoas por essa emissora e dizer que o divórcio realmente é o extremo. E a Bíblia, em Mateus 19, palavras de Jesus, vai falar acerca disso, acerca do divórcio no caso do adultério. E lá em Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar acerca do abandono. Então são essas 2 condições.
lutar pela família, lutar pelo casamento, isso é fato, isso é algo que todos devem fazer, porque hoje em dia, realmente, como muitos ouvintes colocaram, infelizmente foi banalizado. Até mesmo algumas lideranças estão aí caminhando para um segundo, para um terceiro casamento, que é algo que infelizmente tem sido um péssimo exemplo para as igrejas e para a sociedade no geral. Bom, então guarde essa palavra. Divórcio é uma coisa que não vem de Deus, Deus não ama, como diz lá em Malaquias, mas no caso do adultério e no caso do abandono, são duas condições possíveis, no caso extremo, tá certo? Tá certo. Satisfação recebê-lo, então, agradecendo aí ao presente. O pastor Luciano trouxe aqui o livro As 4 Orações no livro de Jonas. Esse foi o lançamento, esse daí eu lancei no mês agora de setembro. Ah, que legal, que legal. A oração é a arma mais poderosa que existe. Obrigado pelo presente. Tem algum site, mídias sociais, para o pessoal encontrar? Bom, eu estou nas redes sociais como Luciano Escala, Escala ESCALA. Se você precisa de ajuda acerca também de dependentes químicos, nós temos uma casa de recuperação e você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais ou ainda pelo meu WhatsApp. Posso passar, pastor? Claro, fica à vontade. O meu WhatsApp é 011, né? São Paulo, 964242661. 964242661. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigado ao pastor Isaac. Vamos, então, às minhas considerações finais. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, esse tema realmente é um tema complicadíssimo, é um tema que mexe com o dia a dia da igreja e que, infelizmente, as igrejas, e aí falo sobre a liderança como um todo, muitas igrejas acabam se omitindo de tratar de assuntos que são tão importantes para o reino, principalmente porque nós estamos falando de pessoas, estamos falando de vidas, estamos falando de almas. E que muitas pessoas estão passando por problemas como esse no seu dia a dia. Pessoas que não eram cristãs, vêm para o meio cristão, e aí fica uma pergunta na minha cabeça. Imagine que a pessoa ela não era cristã e ela se divorciou, praticou o segundo casamento. Aí ela vem para a igreja, aceita Jesus como seu salvador, e esse casal, inclusive, é colocado para exercer ministério. Ou participa do louvor, ou participa do jovem, está lá exercendo ministério. Só que se isso acontecer com uma pessoa que está dentro da igreja, essa pessoa não pode casar mais. E se ela casar, o que acontece? Não envolve com louvor, não envolve com coral, não envolve com círculo de oração. Então veja, 2 pesos e 2 medidas. Se a pessoa veio do mundo, mas ela se converteu, a partir daí ela é uma bênção, coloca em cima do púlpito. Agora, se a pessoa ela estava dentro da igreja, mas aconteceu esta fatalidade com ela, eu não estou falando dos abusos não, eu estou falando de fatalidade. E aí ela resolveu se casar de novo, porque se fala de casamento, esquece igreja, os dois passaram pelo mesmo processo. Os dois aqui estavam no mundo, se separaram e agora tiveram um novo casamento. Agora essa aqui da igreja, estavam na igreja, se separaram e aí a pessoa decidiu ser o mesmo casamento. O casal que veio de fora é abraçado, o casal que é de dentro é praticamente expulso. Ou praticamente olham para eles tortos, e segundo casamento, olha lá. Então, nós precisamos primeiro tomar alguns cuidados, queridos. Nós, como cristãos, não temos o direito de julgar ninguém. Cabe somente a Deus o julgamento com relação ao coração desta pessoa. Ah, pastor, mas e aí, ela pode ou não pode se casar? O grande problema, no meu entendimento, não é o poder ou não poder se casar de novo. O ponto-chave aí, primeiro, a pessoa não deveria nem se divorciar. A base do nosso relacionamento conjugal é pelo não divórcio. Nós temos que lutar pelo casamento, temos que investir no casamento, temos que investir em um relacionamento saudável, buscar de todas as formas manter um casamento e ser exemplo para os fiéis, ser um exemplo para os nossos filhos. Agora, abre aí o seu ouvido para entender isto. Vivemos no mundo. E vivendo no mundo, existem situações que são impossíveis de nós mensurarmos. Jesus foi o camarada mais radical para quebrar paradigmas. Ou seja, quando ele chegava, os fariseus chegavam e diziam, não, mas é assim, é assado, é desse jeito. Ele falou, não, peraí, mas calma aí. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem pecado, resolve o problema. E não é simples assim de nós avaliarmos o que cada pessoa está passando. Eu já tive, acredito que os pastores também tiveram, casos em que as pessoas me ligaram 3 da manhã para ir lá porque o marido estava agredindo a mulher com uma faca na mão.
E a gente tem que entrar para interferir, para ajudar. Tentamos, construímos, mas chegou uma hora que a pessoa falou, não tem mais jeito, eu estou indo embora. E a pessoa decidiu ir. A esposa topava se sacrificar um pouco mais pela reconstrução do casamento. Mas o marido, que era agressivo, que era tudo de pior para uma mulher, mesmo assim o marido falou, não, mas eu não quero mais, estou indo embora. O que a gente faz? Sentencia essa mulher, praticamente pena de morte para ela. O que eu acredito, e aí vem a minha consideração final, o que eu acredito, não divorcie, não se case de novo, se possível for, se mantenha livre, desimpedida, buscando e vivendo para a obra do Senhor. Agora, se a pessoa se casou de novo, eu não acredito que Deus vai condená-la ao inferno. Não perguntei isso aos pastores, mas essa pessoa então, ela se casou de novo, ela vai para o inferno? Ela vai ser condenada? Nós não temos como afirmar isso, principalmente se a gente for calvinista, se essa era eleita, ela vai para o céu, né? Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Então ela não vai para o inferno. Então a nossa orientação é que não divorcie. A nossa orientação é que não se case de novo, porque o problema é esse, é a banalização que está acontecendo. Pastores que estão se casando com a secretária. Pastores estão se casando com a irmã do círculo de oração ou com a líder de jovens, né? Porque a do círculo de oração já tem de repente mais idade, o pastor não quer. Mas a jovem, ele fala, não, porque a irmã, Deus me mostrou ela em sonho. E aí começa. E aí, meu amigo, está banalizando o processo. E aí tá tudo errado, tá tudo errado. Agora, a pessoa ela pode não se casar de novo e ter um coração pernicioso. Essa aí vai estar em pecado perante Deus. Agora a pessoa foi lá, se casou de novo, ela não resistiu. Agora, se Deus perdoa o assassino, Deus não vai perdoar a pessoa que casou de novo? Então são casos e casos. A Bíblia, via de regra, ela realmente não dá margem. Pastor Isaac está completamente correto. Nós não podemos dobrar a Bíblia ao nosso querer. Nós precisamos nos dobrar àquilo que a Bíblia nos ensina. Ponto. Agora, a pessoa que ela se divorciou por um caso grave, eu não acredito que Deus vai condená-la ao inferno porque ela se casou de novo. Ela casou de novo, não foi para fazer sacanagem, ela não casou de novo para fazer bagunça, ela se casou para amar o seu marido. Ela chora dia e noite dizendo, eu entendi que família é instituição divina, eu entendi que quando eu caso pro resto da vida. Agora, não fui eu que quis, foi ele que quis, foi ele que foi embora, foi ele que adulterou, foi ele que fez bobagem, foi ele que se envolveu com drogas, com prostituição. Senhor, eu quero ter um casamento abençoado. Se essa mulher se casar com este coração, eu não acredito que ela vai pro inferno, não. Eu acredito que Deus vai abençoá-la e que, se fosse na minha igreja, envolveria em ministério, abençoaria a vida dela, porque do contrário, ela acaba ficando à margem da sociedade, sendo excluída, e é por isso que está crescendo muito igrejas chamadas de igrejas inclusivas, que tudo que é tipo de pecado é entendido como algo tudo normal, porque infelizmente as igrejas não estão sabendo lidar com este assunto e tratar as pessoas como alma, como vida. Repito, para finalizar a minha posição, devemos lutar pelo casamento, devemos lutar pela família. Família é instituição divina. Mas nos casos de exceções, vou usar aqui a palavra usada pelo pastor Isaac, exceções, e apenas nos casos de exceções, nós como pastores devemos orientar, caminhar ao lado da pessoa. E eu, Cláudio, vou falar Cláudio Apolinário, pastor da Bíblica Aliança, que fica na Avenida Imirim, número 1025, eu não condenaria esta pessoa. Tem uma frase, ou um texto na realidade colocado, e foi colocado até pelo pastor Paulo Júnior, o que Deus uniu, jamais separe o homem. E eu confesso que eu faço aí algumas perguntas, né? Tem alguns casamentos, a gente consegue afirmar que todo casamento foi Deus que uniu? Todo casamento, tudo que você vê, foi Deus que uniu? Tem muita gente aí que está se unindo em nome de Deus, mas na realidade Deus olha e fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo, você fez isso por única vontade sua, porque achou bonito, porque achou não sei o quê, e depois casa e tem problema. Então, uma outra dica final que eu dou é, busque muito, ore muito a Deus, tome muito cuidado, porque em nome da possibilidade de um divórcio, as pessoas já estão casando para separar. Quando eu me casei, eu casei para que até que a morte os separe. Que Deus abençoe você. Amanhã às 11 da manhã estamos aqui para mais um debate. Espero ter sido o debate esclarecedor. Não sou o dono da verdade, cada pastor aqui defendeu aquilo que acredita, mas que Deus possa te honrar e que este programa sirva para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O debate acabou por hoje. De volta amanhã às 11 da manhã.